Se descobrindo em meio ao caos. A vida é uma montanha-russa de emoções, sensações e experiências, onde passamos por altos e baixos todos os dias. Tanto que às vezes nem temos tempo de nos recuperar de uma situação passada, pois logo já vem outra e nos deixa sem chão novamente. E no meio de todos esses altos e baixos, ainda temos a difícil e às vezes quase impossível tarefa de nos conhecermos e nos reconhecermos em meio ao caos. Pois se não fizermos isso, podemos nos deixar levar por qualquer situação adversa, por não sabermos quem somos e quais qualidades existem em nós. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Se você sente que nesse momento a sua vida está um caos e que mesmo assim você ainda está de pé e ainda quer se encontrar e dar o seu melhor, comente aqui, isso vai passar. Como uma forma de lembrar a você mesmo que tudo passa, mesmo as situações mais difíceis da vida. Viver é uma tarefa que exige muita força de vontade, muito esforço e muito equilíbrio. Então, infelizmente, como fazemos com a maioria das coisas, nós vivemos de qualquer forma, sem tirarmos um tempo para fazermos uma autoavaliação, uma reflexão interna sobre quem somos, como nossas atitudes afetam o mundo ao nosso redor e sobre quem gostaríamos de ser. Para algumas pessoas, é mais fácil simplesmente não pensar muito a respeito disso e continuar vivendo de uma forma irresponsável consigo mesmo e com as outras pessoas. Mas existem aqueles que se importam em melhorar, se importam em descobrirem seus pontos fracos e tentar aperfeiçoá-los. Porém, até mesmo essas pessoas que buscam por essa mudança de vida e de mentalidade têm dificuldade em se descobrirem em meio a esse caos que é a vida. Se você é assim, saiba que, mesmo sendo muito difícil essa jornada de autodescoberta, pois nem sempre descobrimos apenas coisas boas sobre nós, e às vezes acabamos descobrindo coisas que nem gostaríamos de saber a nosso respeito, e que agora, por as enxergarmos, teremos que lidar com elas. Mesmo assim, saiba que esse é o melhor caminho que você poderia escolher. Pois quando conhecemos a nós mesmos, temos mais consciência de como afetamos a vida dos outros. Passamos a ter mais clareza sobre onde a nossa liberdade termina e onde a do outro começa. Descobrimos qual é o nosso papel no contexto em que vivemos e entendemos melhor o porquê de termos tantas dificuldades em certas áreas, por que algumas situações nos deixam abalados e quais são os pontos negativos que precisam melhorar na nossa personalidade. O caos da vida, esses altos e baixos, são constantes. E todos os dias você vai ter um novo problema, uma nova situação e uma nova descoberta para lidar. E por isso, a sua busca pelo autoconhecimento também tem que ser constante e diária. Não se deixe levar pelo desânimo, pois temos a tendência de achar que todo esforço que fazemos para evoluirmos enquanto seres humanos é em vão. Principalmente quando falhamos em algo no qual estávamos nos esforçando muito para melhorar. É normal ficar cansado de si mesmo e pensar: puxa vida, eu errei nisso de novo. Mas da mesma forma que você caiu, se você continua vivo, significa que você pode se levantar, pode firmar seu passo e tentar novamente e novamente, até conseguir ser melhor do que você foi ontem.
Não existe uma fórmula mágica para a sua jornada de autodescoberta, pois cada um tem a sua e cada um vai achando o seu caminho. Mas isso só será possível se você caminhar e não se deixar vencer pelo cansaço e pelo desânimo. Toda vez que pensar em desistir, faça esse exercício de se lembrar de onde você saiu, do caminho que você já percorreu até aqui e de como algumas coisas que antes eram tão difíceis para você lidar, hoje são parte de quem você é e são resultados dessa mudança interna que você busca há tanto tempo. Você trilhou um longo caminho até aqui e ainda tem muito o que fazer e muito o que aprender. Então, continue andando, continue firme e continue se descobrindo em meio ao caos, pois você está no caminho certo. Uma das piores sensações que a gente pode ter é a de termos perdido tempo, ou a de sentirmos que desperdiçamos nosso tempo. Olhar para trás e sentir que você não fez nada de útil, não fez nada de produtivo e apenas viu os dias passarem, causa em nós uma frustração imensa. Mas você já parou para pensar que é possível recuperar o tempo perdido? Se nós pudéssemos voltar no tempo, certamente a gente voltaria. Acho que uma das frases mais enganosas que alguém pode dizer é: eu não me arrependo de nada do que fiz, pois tanto as coisas boas quanto as coisas ruins me trouxeram até aqui e me tornaram quem eu sou hoje. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu gostaria de ter evitado uma série de coisas que eu disse e que eu fiz. E eu preferia aprender essas lições do jeito mais simples, ao invés de aprendê-las com meus próprios erros. E tudo bem ter arrependimentos em sua vida, isso faz parte da vida também. Sempre tem aquela situação que volta na nossa mente, onde pensamos que deveríamos ter agido de outra forma naquele momento. E também nos lembramos constantemente das discussões e de como não gostaríamos de ter dito certas coisas. Então, como podemos recuperar o tempo perdido? Tanto o tempo que perdemos fazendo e dizendo coisas das quais nos arrependemos hoje, quanto o tempo que gastamos ao não fazer nada e apenas ficarmos vendo os dias passar. Olha só, existe um jeito de fazer isso. E quando eu descobri essa forma, eu fiquei chocado. A única maneira de recuperar o tempo que se foi é deixando esse tempo ir embora. É um paradoxo, não é mesmo? Para recuperarmos o tempo perdido, precisamos aceitar que ele de fato está perdido e se foi. Mas eu garanto que a lógica por trás desse pensamento é muito simples. Quando você fica apegado àquilo que passou, seja em uma atitude errada, em uma fala desnecessária ou em qualquer outra coisa que só existe no passado, você fica preso, fica paralisado. E isso faz com que você perca e desperdice ainda mais tempo. Se você ficar pensando somente no tempo que você perdeu, você nunca vai recuperá-lo, pois você sempre estará com um peso gigante sobre os seus ombros e não conseguirá viver o presente e não vai conseguir aproveitar o tempo que você tem agora. Talvez você esteja pensando em como gostaria de ter passado mais tempo com seus pais durante a sua juventude. E hoje em dia remói esse sentimento e se fecha nele, ao invés de ir até seus pais nesse momento e criar memórias positivas com eles. Mas quem sabe a sua situação seja um pouco mais complexa do que essa, pois você se lamenta por não ter passado tempo com as pessoas que você amava antes delas partirem.
e agora você sente que é tarde demais para isso. E isso te coloca num ciclo de frustração e solidão. Mas veja, existe sim uma forma de você recuperar o tempo perdido. Talvez não com as mesmas pessoas que você gostaria, mas com as pessoas que estão ao seu redor agora. Quem dera pudéssemos voltar no passado e dizer para aqueles que se foram o quanto nós os amávamos e o quanto eles eram importantes para nós. Mas acredite, algumas declarações de amor são feitas sem palavras. Às vezes são feitas com um olhar, ou em um pequeno preparo de uma deliciosa refeição, ou simplesmente com a presença constante de alguém na sua vida. Porém, isso só se aplica àqueles que se foram, pois sobre aqueles que ainda estão aqui do seu lado, você pode dizer o quanto você os ama. E você pode recuperar o tempo perdido e simplesmente passar mais tempo com essas pessoas. Sem distrações, sem a interrupção dos celulares e sem a inquietação que sentimos quando não queremos estar em algum lugar. Queira ser presente e queira estar com aqueles que você mais ama. Agora, sobre o tempo perdido em sua vida, seja profissional, sentimental ou mental, saiba que a forma de recuperá-lo é a mesma. Ou seja, deixando o tempo que foi perdido ir embora. Nos últimos anos, muitas pessoas que sofreram a vida inteira com variações de humor e de disposição, começaram a receber diagnósticos de doenças e distúrbios mentais. E começaram o tratamento de coisas que as atrapalharam ao longo de toda a sua existência. Quando alguém nos diz que uma pessoa foi diagnosticada como bipolar, ou quando alguém descobre que tem um nível de autismo, é comum que nós fiquemos chocados e entristecidos pela pessoa. Mas pense bem, é melhor sofrer e lutar contra algo que você não sabe o que é, ou ter plena consciência do que te atrapalha e buscar o devido tratamento para isso? Claro que o melhor seria que a pessoa não tivesse que sofrer por nada disso. Mas você entende o meu ponto aqui. Você que descobriu que perdeu tempo, por qualquer motivo que seja, e agora se sente frustrado por ter descoberto isso apenas nesse momento, veja bem, agora que você descobriu, você pode abrir mão de tudo isso que foi e se conectar com o que está bem diante de você, com as pessoas, as situações, com a sua realidade. Seria bom se todos nós soubéssemos exatamente o que fazer com a nossa vida, quando estivéssemos bem novos e dispostos. Mas saiba de uma coisa, nunca é tarde para recomeçar. E nunca é tarde para se despedir do que se foi e abraçar o que você tem agora. Você pode não ter a mesma disposição de antes, pode não ter os mesmos joelhos fortes, o mesmo fôlego, pode não ter a mesma facilidade em desempenhar tarefas, mesmo tendo dormido poucas horas de sono, mas independentemente de qualquer coisa, você ainda tem tempo. Você ainda tem o dia de hoje para fazer dar certo, para mudar o que precisa ser mudado e para recomeçar a viver. Se permita recuperar o tempo perdido, fazendo o que você pode com aquilo que está em suas mãos no momento. E ao invés de se lamentar por tudo aquilo que foi, firme o seu passo em direção a tudo aquilo que ainda está por vir em sua vida. Olhe à sua volta e veja que ainda existe muito para aprender. Ainda existe muito para descobrir, muito para amar. E você ainda tem muito tempo para ser amado. Não desperdice mais tempo se lamentando pelo tempo desperdiçado. Em nossa vida, às vezes, passamos por momentos de muita escuridão e trevas. Momentos que parecem ser eternos enquanto acontecem. Porém,
Assim como o sol que se põe num dia e se levanta no outro, a luz também volta a brilhar, mais cedo ou mais tarde em nossa vida. E mesmo que nós digamos que já não temos mais forças para continuarmos a andar, o caminho ainda está bem diante de nós. Ele ainda existe. Escreva isso aqui nos comentários. Dias melhores estão por vir, se você acredita em um recomeço na sua vida. Quando se trata de recomeços, é preciso que nós sejamos honestos com a gente mesmo, pois podemos apenas afirmar que um novo tempo começou com a nossa boca e até mesmo postar sobre isso nas nossas redes sociais, mas tudo isso pode ser da boca para fora. E podemos alegar estarmos vivendo um novo tempo, mas continuarmos a ser os mesmos de sempre, cometendo os mesmos erros e prolongando as mesmas situações e hábitos que já deveriam ser passado em nossa vida. Porém, quem finge viver uma nova vida apenas colhe ilusão e mentiras e não experimenta a chegada de dias melhores. Pois quem não faz uma autoanálise e vê aquilo que precisa ser eliminado da sua vida para que um recomeço seja possível, não sai do lugar. Dizer que um novo tempo chegou, mas não ter atitudes que comprovem isso, é o mesmo que correr uma maratona inteira, só que em cima de uma esteira. Ou seja, você corre vários quilômetros, mas tecnicamente não sai do lugar. Não é isso que você quer para a sua vida, certo? Você quer viver um recomeço verdadeiro e uma mudança real em sua vida, não é mesmo? Eu vou te dar dicas de coisas que você pode começar a fazer, ainda essa semana, para iniciar um recomeço em sua vida. A primeira coisa que você deve fazer é: crie uma lista com as pequenas tarefas que você precisa fazer. Desde ir ao médico, fazer um exame, um check-up geral, até mesmo dar início ou voltar a fazer caminhadas diárias. Todas essas coisas que você vai adiando, mas que você sabe que são extremamente importantes e necessárias para você. Faça uma lista com todas elas, seja à mão ou mesmo pelo seu celular, e estabeleça metas. Veja bem, eu estou falando de pequenas metas que podem ser iniciadas ou cumpridas mesmo ainda nessa semana. Comece o ano com novos hábitos e não se esqueça que toda e qualquer mudança que você deseja viver em sua vida começa com um passo, com um dia e com uma nova atitude. Outra dica que eu tenho para você é: comece a praticar o autocuidado e pare de enxergar isso como egoísmo. Existem coisas que só você pode fazer por si mesmo. E muitas vezes, para fazer essas coisas, você precisará se priorizar. Priorizar o seu tempo, os seus objetivos e até mesmo priorizar a sua rotina. É ótimo estar com pessoas, é ótimo fazer a diferença na vida dos outros e poder ajudar de alguma forma, principalmente quem está bem ao nosso lado. Mas e você? Quando você vai tirar um tempo para cuidar de si, para fazer autoanálises, para cuidar da sua pele, para cuidar da sua saúde, para ficar apenas sozinho em casa assistindo a um filme ou a uma série que você gosta, ou comendo a sua comida favorita? Tudo isso parece simples e trivial, mas acredite, isso interfere diretamente na sua saúde mental e na qualidade da sua vida. Então, não adie mais o cuidado com você mesmo. E a minha terceira e última dica é: vá no seu tempo e respeite o seu processo.
Nós temos a tendência de nos compararmos, principalmente quando estamos em uma jornada de mudança e melhoria de vida. Olhamos para o lado e tentamos ter o estilo de vida de alguém que admiramos muito, por querermos ter os mesmos resultados que essa pessoa, sendo que o que funciona para mim nem sempre irá funcionar para você. E o que funciona para você, às vezes, é tão particular que nem precisa ser mostrado para os outros. Por exemplo, muitas pessoas conseguem tirar carteira de motorista aos 18 anos ou até os 20 anos. E isso é o que a nossa sociedade considera, abre aspas, correto. Fecha aspas. Porém, isso é o correto? Significa que, se passarmos dessa idade, ninguém mais pode tirar carteira de motorista? Se você tem 25, 30, 40, 50, 60 anos, independentemente de qual seja a sua idade, você pode alcançar qualquer objetivo e realizar qualquer coisa que você quiser. Porém, se você se comparar com os demais, você vai cair no pensamento comum que é: eu já passei da idade de fazer isso. Muitas pessoas, por exemplo, gostariam de ter estudado mais. Por que você não pode voltar a estudar hoje? O que te impede? Se você tem tempo disponível e se você tem dinheiro para investir em um curso, estude. Essa ideia vale para qualquer área da sua vida. Não existe benefício nenhum na comparação. Temos que tomar cuidado, pois às vezes achamos que estamos nos inspirando nas pessoas, quando na verdade estamos apenas querendo viver a vida do outro e considerando demais a opinião alheia, querendo ter os mesmos resultados que o outro tem em sua vida. Você tem o seu tempo, você tem o seu processo e você está no seu caminho. E ao invés de olhar para o lado e se comparar, olhe para o lado e perceba que você também serve como inspiração para outras pessoas. E tem muita gente que te considera incrível. Muitas vezes o que falta para mim e para você é a capacidade de nos enxergarmos. E isso só será possível se respeitarmos o nosso tempo e o nosso processo. Dias melhores estão por vir. Eu acredito nisso. Como ter uma mente menos ansiosa? Tudo passa. Essa é uma frase que sempre ouvimos, principalmente quando estamos passando por um momento de dor. E geralmente ela nos é dita por alguém que não sabe exatamente o que dizer para aliviar o sofrimento no qual nos encontramos naquele momento. Então, geralmente essa frase nos soa como vaga e sem efeito, mesmo se tratando de uma verdade. Tudo passa, de fato, mas pensar sobre isso te causa alívio ou desespero? Refletir sobre a brevidade de tudo te deixa esperançoso ou receoso? É possível vivermos com uma mente menos ansiosa e experimentarmos uma vida mais tranquila e serena. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo, uma causa e uma consequência. A ansiedade que você sente tem uma razão de ser, uma causa, e ela gera uma consequência em sua vida. Seja a incapacidade de viver o presente ou a incapacidade de abandonar o passado, seja ele um passado bom ou ruim. O fato é que a ansiedade sempre causa algo. Sempre tem uma causa e uma consequência, e sempre vem de algum lugar em nossa mente. Porém, sabe o que a ansiedade não tem? Um propósito. A ansiedade não produz nada de bom e não nos leva a lugar algum.
Na realidade, a ansiedade faz parecer que nós não estamos saindo do lugar e que nós não temos a capacidade de realizarmos nada, mesmo que isso seja uma mentira. Nos esquecemos de quem somos, do que somos capazes de fazer e da importância que temos na vida dos outros por causa da ansiedade que está na nossa mente. Então, como podemos lidar com esse sentimento tão devastador que nos atinge diariamente? É necessário que eu e você façamos autoanálises, para que possamos traçar uma linha de raciocínio que nos leve até o motivo da nossa ansiedade. Talvez você seja uma pessoa que sofre com baixa autoestima e isso que te causa ansiedade. Pois quando você está rodeado de pessoas, você fica se comparando o tempo todo. E compara desde a sua aparência até o seu jeito de falar. E isso simplesmente faz você travar e não conseguir se comunicar ou agir como você gostaria, ficando assim ansioso. Ou talvez você seja o tipo de pessoa que tem problema em agir sob pressão e se sente totalmente desnorteado quando precisa fazer algo rapidamente, dentro de um prazo, e simplesmente trava e não consegue dar o seu melhor. E isso também te deixa extremamente ansioso. O fato é que a ansiedade pode vir de vários lugares, e é necessário identificarmos de onde a nossa ansiedade vem. E não achando que isso vai fazer a ansiedade parar, mas sabendo que isso vai fazer a gente se distanciar da nossa ansiedade, evitar algumas situações, ao invés de abraçá-la como sendo uma característica nossa. Vamos entender que ela está em nós, mas não começa em nós. E sim, é causada por algum problema. Ou seja, da mesma forma que ela foi gerada dentro de nós, aos poucos, com muitas autoanálises, com a ajuda de um profissional da saúde mental e com muita paciência, ela pode ser removida de nós e pode começar a ser cada vez menor dentro da nossa mente. Faz um tempo que eu tenho aplicado algo que eu aprendi, que é o seguinte: eu me distancio daquilo que atrapalha e me aproximo do que me leva para mais perto daquilo que eu quero para a minha vida, ou de quem eu quero ser. Parece algo assim óbvio, mas é um pouco mais complexo na prática do que é na teoria. Por exemplo, nós sabemos que a alimentação interfere diretamente no nosso humor, na nossa mente e na nossa disposição para o dia a dia. Mas mesmo assim, continuamos mantendo uma péssima alimentação. E continuamos deixando hábitos alimentares saudáveis em segundo plano na nossa vida. A mesma coisa é o fato de nós sabermos que a nossa mente precisa de um descanso, precisa respirar. Mas mesmo assim, continuamos a passar horas e horas do nosso dia no celular, enchendo o nosso cérebro de conteúdo e informações, não tirando momentos para fazermos qualquer outra coisa longe da tela do celular. Então, essa ideia de se aproximar do que te ajuda e se afastar do que te atrapalha não é tão simples quanto parece, pois no dia a dia nós acabamos tendo preguiça de sairmos da nossa zona de conforto e preferimos continuar alimentando hábitos nocivos do que fazermos um esforço para mudarmos algumas coisas em nossa vida. Toda mudança que você quer viver na sua vida exige um esforço inicial. E se você tem algo em sua mente que você deseja muito, seja começar um novo estilo de vida, seja uma mudança na sua vida sentimental ou na sua vida financeira, tudo isso que você quer
pode ser possível de acontecer, mas será necessário um esforço inicial para que você se afaste de tudo aquilo que te atrapalha e se aproxime daquilo que te ajuda a alcançar o resultado que você deseja. E acredite, ao fazer isso, você se sentirá cada vez menos ansioso também, pois tudo isso que você mantém em sua vida, mesmo sabendo que é prejudicial para você, se torna uma pendência a ser resolvida e sempre te deixa com aquela sensação de que algo tem que ser solucionado, que uma atitude tem que ser tomada, de que alguma coisa não está certo. Para ter uma mente menos ansiosa, procure se ouvir mais. Ouça melhor a sua voz interior e tente decifrar o que ela quer dizer. Isso parece contraditório também, pois para a maioria de nós, o correto para não nos sentirmos mais ansiosos seria sairmos da nossa mente e conseguirmos silenciá-la. Mas muitas vezes precisamos fazer o contrário. Quando uma pessoa quer muito conversar e nunca se sente ouvida, essa vontade de falar vai se acumulando dentro dela, até que em qualquer oportunidade que ela encontre, ela vai querer falar tudo aquilo que não teve oportunidade de ter dito antes. Tanto que é muito comum vermos pessoas que se abrem totalmente com pessoas que elas acabaram de conhecer, seja na fila de um banco ou em um evento social. A mesma coisa acontece com a nossa mente. Quanto mais a ignoramos, quanto mais procuramos a silenciar com distrações, mais os pensamentos vão se acumulando dentro dela, até que a nossa própria mente se torna um lugar impossível de estarmos. Precisamos nos ouvir mais, precisamos parar de colocar um vídeo, um podcast ou uma música para tocar enquanto fazemos algumas tarefas do nosso dia a dia. Tudo aquilo que evitamos pensar não vai deixar de existir na nossa cabeça e só vai se acumular com outras coisas que vão surgindo na nossa mente. É melhor tirarmos um tempo, ouvirmos a nossa voz interior e deixarmos que as ideias saiam, os pensamentos se formem, mesmo aqueles mais angustiantes, aqueles mais perturbadores. E se for necessário, podemos escrevê-los no papel ou num bloco de notas do nosso celular. Quando algo que estava sendo evitado dentro de nós recebe a devida atenção, ele se torna menor, se torna palpável e deixa de ser um bicho de 7 cabeças para se tornar o que de fato é, um problema que certamente tem uma solução, mesmo que a solução seja a espera e a paciência. Se você ouviu essa mensagem até aqui, eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu terei uma mente tranquila. Arrumando a bagunça. Tem alguns momentos da nossa vida em que tudo parece um caos e nós queremos arrumar as coisas e colocar ordem em nossa vida, mas nem sabemos por onde começar. Hoje eu quero te dar dicas sobre como lidar com a bagunça que a nossa vida pode se tornar às vezes. Seja na vida amorosa, na vida financeira, no trabalho ou na vida acadêmica, todos nós já nos deparamos com uma completa bagunça, um caos sem fim. Algo que parecia praticamente impossível de ser arrumado. Quando isso acontece, nós tentamos uma mudança externa, seja uma completa mudança em nosso visual, ou até mesmo uma arrumação geral na nossa casa, nos nossos arquivos e etc. Tudo isso é muito bom, mas se formos sinceros, nós sabemos que
O que de fato precisa de uma arrumação, de uma organização, é a nossa mente. Pois o caos que enfrentamos é muito mais interno do que qualquer outra coisa. Às vezes precisamos parar um pouco, desacelerar, desligar um pouco o nosso celular e organizar as ideias. Não conseguimos lidar bem com o restante da nossa vida se não cuidarmos bem da nossa mente, se não cuidarmos do que tem passado dentro dela. O que mais tem ocupado a sua cabeça? Dependendo dessa resposta, você sabe que precisa trazer paz e esclarecimento de ideias na sua mente. Se for necessário, anote pensamentos recorrentes, tome nota de tudo aquilo que te aflige, pois às vezes, quando nós colocamos no papel, tudo fica mais claro e passamos a entender melhor o que nos causa tanto sofrimento. Crie listas de tarefas para o seu dia. Anote desde aquelas mais difíceis e grandiosas até as menores e menos complexas, como tomar café da manhã, arrumar a cama. Isso te ajudará a ter mais calma e mais noção do que precisa ser feito no seu dia, para que você não se desespere e nem precise ficar aflito sem ao menos saber o porquê. Todo caos, por maior que seja, tem um começo e certamente terá um fim. Portanto, não tenha medo de começar a organizar a bagunça que está na sua mente, pois isso vai te ajudar muito. Isso é perigoso para a sua mente. Eu não devo ter medo. Medo é o assassino da mente. Medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Eu enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e me atravesse. E quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu permanecerei. Essa é uma frase do escritor Frank Herbert, que está presente em seu famoso livro Duna, que recentemente foi adaptado em forma de filme. O medo é o assassino da mente. Na primeira vez que eu li isso, eu fiquei extremamente impactado, e essas palavras ecoaram em minha cabeça e frequentemente elas voltam. O medo nos influencia de forma poderosa, tanto que ele é capaz de nos coagir e nos imobilizar, fazendo com que não consigamos tomar nenhuma atitude diante de algumas situações. Ou ele faz com que tenhamos as piores atitudes, ou que falemos as piores coisas, em uma tentativa falha e covarde de nos defendermos em determinadas situações. O medo nos impede de pensar da forma correta, nos impede de viver direito e nos impede de sonhar. É interessante perceber a forma como o escritor de Duna fala sobre o rastro que o medo deixa em nós e sobre como ele nos atinge. Ele descreve o medo como algo que passa sobre nós, algo que nos atravessa. E em seguida diz que, ao acontecer isso, ele usará o seu olho interior, ou seja, sua própria consciência, para ver o rastro deixado pelo medo. Porém, como ele mesmo disse, o medo apenas passou por ali. Ele não fez morada, ele não se alojou. Então não restou medo algum, não ficou nada ali. E tudo que sobrou foi ele mesmo. Entenda isso, o medo vai passar por você. Ele vai fazer você tomar atitudes covardes. Ele vai fazer você deixar de agarrar algumas oportunidades e vai te impedir de alcançar alguns objetivos. Mas ele não faz parte de você. O medo vem de fora e ele pode até crescer dentro, mas ele não nasceu com você. E por isso existe uma forma de você mudar a maneira como ele te atinge.
Quando nós estamos diante de um desafio, todo o medo que existe dentro de nós, até mesmo aquele medo que está praticamente adormecido dentro da nossa alma, de repente vem à tona e nos paralisa por inteiro. Eu me lembro de ter ouvido uma pessoa contando que, na primeira vez que ela foi se apresentar na faculdade para os outros alunos da classe, ela ficou com muito medo, sentiu um frio gigante na barriga e com muita dificuldade fez algo que, para os demais alunos, pareceu natural e simples. Ela sentiu como se tivesse feito um exercício físico de extrema exigência muscular, quando na realidade ela estava apenas se apresentando diante de outros adultos. E por que ela se sentiu dessa forma? Porque quando ela era mais nova, ela trocava a letra R pela letra L. E ao falar com seus colegas de classe pela primeira vez, ela viu que todos eles deram risada da fala dela. Veja bem, algo que aconteceu na infância ecoou por anos dentro da sua mente e a paralisou anos depois de ter acontecido. Então, o que podemos concluir é que esse medo de infância que ela tinha não a prejudicou somente naquele momento na faculdade. Com certeza, esse medo afetou todas as áreas da sua vida em diversos momentos. É como diz a frase de Duna: o medo mata a mente lentamente, até chegar à aniquilação total. E o que acontece quando nossa mente é totalmente aniquilada? Nós começamos a nos enxergar de forma desfigurada e esquecemos de quem realmente somos. E a partir disso, qualquer coisa pode acontecer. Porém, com certeza serão só coisas ruins. Ninguém vai para um lugar bom quando não sabe mais quem é. A pessoa passa a andar sem rumo e se deixa levar por qualquer um e se conduzir para qualquer lugar. Quando não sabemos quem somos, aceitamos tudo, até aquilo que é ruim para nós, por acreditarmos que não vamos conseguir coisa melhor do que aquilo. Eu não sei como você tem se sentido hoje, mas eu tenho certeza que em alguns momentos da sua vida você sente medo, ou você sentiu medo. Medo de você não ser bom o suficiente para determinadas coisas, medo de você não ser forte o bastante para aguentar algumas coisas, e medo de você não saber exatamente para onde está caminhando. Mas ouça isso, está tudo bem sentir medo às vezes. Está tudo bem você pensar que não é bom o suficiente, pois você ainda está aqui e você tem tempo de se tornar bom naquilo que você quiser. Mas entendendo que para isso você não precisa ser melhor do que ninguém. Está tudo bem você não se sentir forte o bastante em todas as ocasiões, pois de fato você não tem que ser forte o tempo todo, pois ninguém é. E tem situações que são maiores do que nós. E está tudo bem você se sentir perdido de vez em quando, pois só se sentem perdidos pelo caminho aqueles que estão caminhando. Da mesma forma que só se pode cair se você estiver de pé. Ter medo não é um problema. E ter medo não é ser alguém que não tem coragem. Nós achamos que coragem é a ausência de medo, quando na realidade coragem é agir mesmo estando com medo. Você precisa entender que o fato de você não ganhar sempre não te torna um perdedor, mas sim te torna alguém que está tentando. E quem tenta, volta e meia pode falhar. Ter medo é uma das muitas consequências de se estar vivo. Então não se culpe por sentir isso e continue de pé, continue caminhando e continue seguindo, mesmo com medo. O medo é o assassino da mente e talvez ele pode até ter matado a sua mente por um instante, mas se tem uma coisa que a nossa mente consegue fazer, é renascer, é se refazer e recomeçar. Uma das coisas que mais nos impedem de viver uma vida de qualidade
e de termos nossa saúde mental em dia é a insegurança. Desde coisas simples como falar em público durante a apresentação de um trabalho, ou até mesmo dar uma ideia em uma reunião com a sua equipe, postar uma foto sua que você gostou muito, comprar uma roupa que você achou muito estilosa e diferente. Tudo isso pode se tornar um fardo quando você convive diariamente com a insegurança. Por causa disso, muitas vezes, nós tentamos vasculhar a nossa própria mente, pois nos perguntamos: de onde vem essa insegurança? São vários fatores que podem causar a insegurança que você sente hoje. E dependendo do nível de insegurança que você sente, eu já quero começar dizendo para você procurar uma terapia, onde você possa vasculhar a fundo os motivos de tamanha insegurança. Mas normalmente, um dos principais motivos de insegurança é a comparação. Por causa de todo o acesso que nós temos a todo tipo de conteúdo e a todo tipo de pessoa, bem na palma da nossa mão, através do celular, estamos enfrentando um fenômeno que eu chamo de frustração do lifestyle, que nada mais é do que a tristeza que sentimos quando comparamos o nosso estilo de vida com o dos outros, através das redes sociais. Olhando nos Instagrams das pessoas, e eu nem digo somente de pessoas famosas, eu falo de todos aqueles que te cercam, todo mundo parece estar se divertindo, todos parecem estar felizes, tendo dias produtivos, e a maioria das pessoas parecem saber exatamente o que estão fazendo com as suas vidas, sendo que isso, obviamente, não é verdade. Ninguém posta uma crise de ansiedade, ninguém postaria a sua pior foto e apontaria cada defeito que existe no seu rosto ou no seu corpo. Ninguém posta sobre seus defeitos de caráter e sobre o quão difícil é a convivência com ela. Ou seja, ninguém posta o seu pior. Todos postamos, todos queremos evidenciar o nosso melhor. Mas isso não significa que a nossa vida é feita somente daquilo que existe de bom. Muitas vezes sentimos insegurança em relação à nossa própria realidade, à nossa aparência e à nossa condição financeira, por pensarmos que todo mundo está bem em relação a isso tudo, menos a gente. Mas esse tipo de pensamento é causado pelo excesso do virtual e a abstinência do real, pois você começa a achar que a realidade é aquilo que você vê na tela do seu celular e não o que está ao seu redor de fato. Perceba se você tem vivido com os olhos somente na tela do seu celular, pois isso prejudica a sua noção de realidade do mundo e a sua noção da sua própria realidade também. Outro fator que tem contribuído para a sua insegurança, além da comparação, é a forma como você pensa a respeito dos outros. Isso pode não fazer tanto sentido, mas me deixa eu explicar para você. Hoje em dia, de uma forma ou de outra, estamos nos acostumando a falar da vida dos outros e começamos a tratar a fofoca como algo rotineiro. Tanto que as pessoas se juntam para fofocar da vida dos outros. E isso se torna praticamente um evento de amigos. Páginas de fofoca nas redes sociais nunca estiveram tão em alta. Só que a fofoca traz uma outra coisa consigo, que é a sentença, o julgamento. Não basta contarmos ou ouvirmos uma fofoca. Temos que formar uma opinião a respeito dessa fofoca e temos que dar a nossa sentença. E é aqui que começa o problema.
pois vamos fazendo isso com frequência e vamos fazendo cada vez mais, até que isso se torne o nosso estilo de vida. E começamos a pensar que todos à nossa volta estão fazendo o mesmo. Se estamos falando mal de alguém com um grupo de pessoas, ao nos afastarmos desse grupo, nós vamos ficar aflitos com a ideia de que eles podem estar falando mal de nós na nossa ausência. O hábito de falar mal da vida dos outros aumenta a nossa insegurança, pois isso cria a mentalidade em nós de que, da mesma forma que julgamos as atitudes, o jeito, as roupas, a fala e a vida em geral dos outros, as pessoas fazem o mesmo tipo de julgamento com a gente. Se você parar de falar tanto dos outros, isso te dará garantia de que nunca mais falem mal de você? Não, obviamente. Porém, você não pensará tanto sobre isso e não se preocupará tanto a respeito do que pensam sobre você, pois vai gastar menos energia para julgar os outros e vai gastar mais energia para enxergar os seus pontos positivos e, com isso, trabalhar a sua autoestima. Uma coisa que atrapalha a sua autoestima e te causa muita insegurança é dar muito crédito à opinião de algumas pessoas. A verdade é que não existe possibilidade de não ligarmos para nenhuma opinião a nosso respeito. E não tem como vivermos completamente alheios ao que todos pensam sobre nós, pois sempre nos preocupamos com o que as pessoas que amamos pensam de nós, seja a nossa família ou aqueles amigos muito íntimos. Mas não podemos viver uma vida totalmente dependente da opinião de ninguém, nem mesmo dessas pessoas, pois no fim do dia, você é o protagonista da sua vida. Você é quem arca com as consequências do que você fez ou do que você deixou de fazer. A opinião das pessoas pode importar para você, mas até certo ponto, pois se a opinião dos outros te paralisa, te diminui ou te faz ficar completamente inseguro, você precisa rever a importância que você tem dado para certas opiniões. E às vezes tem que rever até mesmo a importância que você está dando para algumas pessoas. Você precisa se conhecer, precisa se entender e ter um bom relacionamento com a sua consciência, para que ninguém aponte o dedo para você e te diga o que você deve ou não fazer. Opiniões são válidas, mas críticas sem fundamento, que apenas têm o intuito de te deixarem mal, esse tipo de opinião, se é que podemos chamar assim, não são válidas e não são bem-vindas. Filtre melhor o que você tem deixado ocupar espaço em sua mente, para não sofrer tanto com a insegurança. Não existe uma fórmula mágica para resolver problemas como esse, mas por isso nós continuamos a buscar respostas e a vasculhar nossa própria mente, procurando aquilo que nos atrapalha e aquilo que nos causa insegurança. Lembre-se, você é um trabalho em progresso e você está no seu caminho de autoconhecimento e aperfeiçoamento. Então não desista e continue tentando evoluir mais a cada dia. Tem dias que eu olho para algumas pessoas e vejo como elas são pacíficas. E fico imaginando o quanto eu gostaria de ser assim, menos impulsivo, menos explosivo, menos apressado. Existem algumas coisas que nós podemos fazer para que a paz que nós conseguimos adquirir permaneça na nossa vida e dure mais tempo, ou pelo menos dure mais horas ao longo do nosso dia. Uma das coisas principais que precisamos entender, se a gente quiser manter a paz na nossa vida, é que ninguém está tentando tirá-la de você intencionalmente. Você já acordou em um dia e simplesmente não conseguiu se sentir bem?
Porém, nada aconteceu de fato para isso, nem no dia e nem mesmo no dia anterior. É só um dia atípico, onde você não está se sentindo tão bem. Você já teve um dia assim, certo? Então, se você consegue aceitar o fato de que alguns dias simplesmente são ruins, você precisa aceitar que algumas pessoas agem de uma determinada forma ou dizem determinadas coisas, porém não de uma maneira intencional, para te desestabilizar. Nem tudo é pessoal e definitivamente nem tudo é sobre você. É comum pensar assim, pois nós vivemos dentro da nossa cabeça o tempo todo. Então, pensamos que estamos em um filme e que nesse filme nós somos os protagonistas. Mas às vezes, essa pessoa que te irritou tanto, que tirou a sua paz, talvez ela só tenha acordado em um dia ruim, por exemplo, e só esteja se sentindo estressada, mas sem saber o real motivo disso. E pode ter acabado despejando isso em você. É claro que nada justifica uma ação desse tipo. Nada justifica alguém ser maldoso com a gente do nada. Porém, você tem que entender que nem sempre a intenção da pessoa era irritar você a princípio. E se talvez ela tivesse cruzado o caminho de outra pessoa, seria essa outra pessoa que estaria irritada ao invés de você. Não existe uma grande conspiração contra você, cujo único objetivo é te tirar do sério. E quando você entende isso, você está um passo mais próximo de conseguir manter a paz na sua vida. Outra coisa que eu aprendi com o passar do tempo e que eu venho tentando praticar na minha vida é o hábito de não me levar tão a sério. Quantas vezes nós estávamos em uma conversa casual sobre qualquer assunto e de repente surgiu em nossa mente alguma coisa para falarmos sobre aquele assunto. E aí começamos a falar e alguém veio e interrompeu a nossa fala. E então, quando tivemos a oportunidade de falarmos de novo, nós simplesmente não conseguimos mais nos lembrar do que queríamos falar. E isso faz com que o nosso coração acelere, faz com que a nossa narina se dilate e o nosso maxilar fique todo travado. Nada nos tira mais do sério do que nos sentirmos menos importantes do que os outros. E é esse tipo de sensação que é gerada em nós quando coisas assim acontecem. Ficamos com a ideia de que ninguém considera importante ou interessante o que nós temos a dizer. Porém, tudo isso, todo esse desconforto e essa sensação de inferioridade podem ser evitados com o simples hábito de não se levar tão a sério assim. Veja bem, você não deixa de ser interessante ou menos inteligente pelo fato de que alguém te interrompeu em um assunto aleatório. Novamente, se você não estivesse tão focado em si mesmo, você poderia perceber que aquela situação nem é sobre você. E o que está em jogo ali não é a sua capacidade de manter uma conversa em um nível interessante. Às vezes, nesse caso, por exemplo, quem tem um sério problema é a pessoa que te interrompeu, pois ela não consegue ouvir os outros. E ela precisa rever essa atitude de começar a falar em cima da fala de outras pessoas. Por isso é importante sermos capazes de sair da nossa própria cabeça um pouco e enxergarmos a situação sob uma nova ótica, de um novo ponto de vista. Outra coisa que vai ajudar a manter a paz dentro de você é o ato de se permitir errar e se perdoar por ter errado. Eu não estou falando para você errar de propósito, mas é necessário que você entenda que você vai errar de vez em quando. Você vai dizer algumas palavras que não gostaria de ter dito. Você vai trazer à tona algumas questões delicadas no meio de uma discussão, num impulso defensivo.
você vai apontar no outro o que ele tem de pior, bem no momento que essa pessoa vier te cobrar alguma mudança. Enfim, você vai cometer diversos erros desse tipo. Porém, é simples. Um tropeço não define toda uma caminhada. Você não é perfeito. De fato, ninguém é perfeito. Se você quer manter a paz em sua mente, você precisa aprender a não se culpar tanto por todos os seus erros. Reflita sobre eles, veja o que pode ser feito em relação a eles. Se for necessário, tenha humildade e peça perdão para alguém que você tenha magoado e siga em frente. Não deixe que os erros dos outros te impeçam de viver. E da mesma maneira, não deixe que os seus erros te impeçam de viver também. Para manter a paz em sua vida, você precisa entender também que essa paz que você tanto busca não pode servir apenas para você, somente para o seu próprio benefício. Ela tem que ajudar e ser benéfica para aqueles que estão à sua volta também. E essa é outra maneira de nós a mantermos. Quando entendemos que a paz que nós temos buscado, que nós temos tentado manter, é com um propósito muito maior do que nós. A primeira dica que eu tenho para você é o seguinte: entenda as limitações do outro, mas entenda também o seu limite. Quando convivemos muito com alguém, acabamos descobrindo tudo que uma pessoa tem de melhor. Descobrimos coisas inusitadas e divertidas. Mas, claro, também conseguimos descobrir todos os defeitos e falhas dessa pessoa. O fato de conhecermos alguém não significa que temos o direito de usar aquilo que sabemos, que vai irritar, que vai atingir e que vai provocar uma reação contra a pessoa. Na verdade, deveria ser o contrário. Deveríamos evitar brigas e evitar as coisas que sabemos que vão causar uma discussão. Mas às vezes nós até usamos o limite da outra pessoa contra ela mesma, não é verdade? Mas isso só cria uma bola de neve, pois as pessoas que convivem com a gente também conhecem o nosso ponto fraco e usam ele contra nós. Reconheça seus limites, reconheça até onde você consegue ir, até onde vai a sua tolerância para algumas coisas, mas também faça um esforço para conseguir entender os limites das pessoas com as quais você convive e não use isso contra elas. Mesmo que elas façam isso com você, não revide, pois isso só piora tudo. A minha segunda dica para você que busca ter mais paciência no seu dia a dia é: se afaste por um tempo de algumas situações e de algumas pessoas. Veja tudo isso a uma certa distância e depois se reaproxime quando estiver se sentindo pronto. Às vezes, no meio de uma discussão, ao invés de elaborar uma resposta mais nervosa e mais fria do que aquilo que você acabou de ouvir da outra pessoa, o melhor a fazer é se calar, respirar fundo, sair dali, seja para outro cômodo, seja para fora de casa, ou se estiver no ambiente de trabalho, entre no banheiro, enfim, arrume um motivo para escapar um pouco daquele momento, daquele ambiente. E depois volte, não para a briga ou para a discussão que vocês estavam tendo, mas volte para aquele contexto de cabeça mais fria, com a mente mais lúcida e dê uma resposta branda. Ou simplesmente não dê resposta alguma.